Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Aqueles que ainda não são inscritos, se inscreva, curte, comente, compartilhe. Esteja conosco nas nossas atividades, todas as segundas-feiras do nosso Evangelho no Lar, todas as terças Evangelho presencial e todas as terças-feiras também a nossa irradiação das 20h30. Todos os sábados das 15 às 17 horas a nossa reforma íntima. Segue o nosso endereço para aqueles que querem assistir as atividades de forma presencial. Nosso telefone para contato, qualquer dúvida. Siga também o SESC pelo Instagram. E esta é a nossa conta e o nosso Pix para aqueles que querem colaborar financeiramente, nos auxiliando no nosso trabalho. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Mestre querido, irmão amigo de todas as horas, de todos os instantes, Jesus. Senhor, agradecemos imensamente a oportunidade do Evangelho em nosso lar. Agradecemos a espiritualidade amiga, responsável por essa atividade do Evangelho no lar, que sempre nos auxilia. Agradecemos e convidamos os nossos benfeitores também a nos auxiliarem nesse trabalho, que possam nos intuir, nos inspirar, para melhor compreensão e entendimento da lição que iremos ler, auxiliando a nossa família a colocar em prática em nossas vidas esse conhecimento e que ele possa também nos auxiliar no nosso propósito de renovação interior. Pedimos também o auxílio não apenas dos que nos ouvem no plano físico, mas também que a equipe espiritual possa convidar aqueles que de forma direta ou indiretamente nos influenciam e são por nós influenciados e que residem na psicosfera do nosso lar, ligados a nós pelos pensamentos, pelas nossas atitudes, pelos nossos padrões de comportamento, que possam também aproveitar esse Evangelho para se beneficiarem dele. Gratidão, Senhor, pela oportunidade. Que assim seja. Hoje, na nossa lição de número 19, o tema será afinidades. Para que os espíritos da luz se afinem contigo, é imprescindível movimentes os recursos do vaso orgânico, renovando conceitos e atitudes em torno do uso em todos os teus dias na terra. As emoções grosseiras são mais facilmente registradas por enxamearem em todos os departamentos do planeta. No entanto, para que assinales e reflitas as imagens da vida espiritual, necessitas recuperar a pureza com que recebeste o corpo das mãos dos benfeitores egrégios antes do renascimento. Ouvida a queixa e a tristeza, e se tornarão mais maleáveis os teus centros de registros psíquicos. Esquece a maledicência e a hipocrisia, que viciam os órgãos vocais, e a inspiração do alto encontrará mais abundante pela tua boca. Recupera o equilíbrio das emoções, e as sutis vibrações animarão o teu organismo. Disciplina os nervos e todo o sistema, gozando de invejável harmonia, te transformará num condutor perfeito para as vibrações celestiais. Desenvolve os sentimentos bons e a comunhão com as belezas da verdade eterna, através de uma fé pura e nobre, consolará a tua alma, consolando a muitos. E além disso, os numes tutelares simpáticos ao teu esforço infatigável virão ao teu encontro, atraídos pela irradiação expressa dos teus elevados desejos. Se, entretanto, não pretendes intentar
a manter essa batalha da luz contínua contra as trevas espessas do passado em formas pensamentos vampirizantes, não te candidates à afeição dos espíritos puros, porque a diferença vibratória entre ti e eles dificultará quaisquer tentativas intempestivas de união sublime. Todos recebemos o auxílio divino no esforço real da elevação de propósitos. Todavia, convém recordar que a consciência individual é livre, sofrendo as consequências posteriores aos compromissos da escolha espontânea. Liberta-te, ainda hoje, do jugo das entidades perversas com as quais afinas, por impositivo do pretérito, e rompendo os elos que te retém, alça o pensamento às elevadas esferas, desdobrando os braços no trabalho continuado e desenvolvendo o embrião da alegria pela liberdade, certo de que Jesus, que até hoje te espera, te receberá de braços abertos ao final dos rudes embates. Essa lição de número 19, Joana vai tratar sobre as afinidades. E aqui cabe bem aquela expressão: diga-me com quem tu andas, que lhe direi quem tu és. E, portanto, se nós querermos ter melhores companhias, querer levar-nos o nosso espírito para que ele se afine às esferas superiores, nós temos que fazer o quê? Mudar quem somos. Então ela vai dizer que para que os espíritos da luz se afinem contigo, é imprescindível movimentes os recursos do vaso orgânico, renovando conceitos e atitudes em torno do uso em todos os teus dias da Terra. Para que a gente consiga nos elevar, é necessário que a gente renove quem somos, o nosso eu velho, que a gente renove as nossas atitudes, as nossas crenças, os nossos conceitos, que a gente utilize o nosso corpo, esse vaso orgânico, para que todas as nossas ações na Terra tenham apenas um objetivo, a nossa evolução. Então, que a gente se cuide do nosso corpo físico, mas também que a gente cuide do nosso espírito, movimentando tudo ao nosso redor nesse propósito. E ela vai dizer o que a gente tem que mais modificar. As emoções grosseiras são mais facilmente registradas por enxamearem em todos os departamentos do planeta. Então, as emoções grosseiras, a raiva, as iras, as explosões, os sentimentos as emoções mais vis, mais materializadas, as paixões, elas são mais ligadas à Terra. Então, para nós elevar nossa afinidade, nós temos que melhorar também as nossas emoções, controlar as nossas emoções, dominar as nossas emoções. É lógico que todas essas emoções estão na gente. A raiva em algum momento, o medo em algum momento nos perturbará. Nós então temos que dominar essas emoções grosseiras, para que elas se afinem, para que as nossas emoções mais controladas fiquem mais próximas dos espíritos superiores. No entanto, para que assimiles e reflitas as imagens da vida espiritual, necessitas recuperar a pureza com que recebeste o corpo das mãos dos benfeitores egrégios antes do renascimento. Então, para que a gente
comece a assimilar os conhecimentos espirituais, nós temos que ir dentro de nós e analisar o nosso espírito, o propósito daqui estarmos, o propósito de por que os benfeitores superiores nos deram essa oportunidade do renascimento. Ao dormir também, nós vamos ao mundo espiritual. E será que nós estamos aproveitando essa oportunidade para nos espiritualizarmos, estudarmos, trabalharmos no mundo espiritual e recuperar essa pureza do nosso espírito? Ou nós estamos utilizando o momento de desdobramento natural do nosso corpo sempre que dormimos para satisfazer ainda as nossas paixões vis, continuar na nossa vida como se nós fôssemos matéria? Muitos até dormem com o corpo, outros vão procurar satisfazer os seus vícios. Mas para que nós consigamos elevar a nossa vibração, para se afinar aos espíritos superiores, nós temos que buscar a nossa pureza de espírito, o propósito da nossa vida. Ouvida a queixa e a tristeza, e se portarão mais maleáveis os teus centros de registros psíquicos. Então nós devemos deixar de executar a queixa e deixar de nos entristecer. É lógico que em um momento ou outro, algo pode nos trazer uma certa tristeza, mas nós temos que deixar as tristezas mundanas, as queixas, as reclamações, para que a gente consiga registrar melhor as vibrações sutis. Quanto mais nós nos ligarmos à queixa, à reclamação e à tristeza, mais o nosso espírito vai ficando adoecido. E quanto mais a gente deixa de executar as queixas, as reclamações e deixa de se entristecer, a gente se torna mais maleável aos centros e registros psíquicos superiores. Esquece a maledicência e a hipocrisia. Esquece ficar falando das pessoas, maldizer as pessoas, dizer mal, fofocas. E esquece a hipocrisia, falar alguma coisa e agir diferente. Falar que é cristão e agir diferente dos pensamentos cristãos, que viciam os órgãos vocais, porque muitas vezes, de tanto nós falarmos mal das pessoas, isso nos vicia. E a maledicência pode se tornar também um vício, e a hipocrisia também. Eu minto tanto sobre mim e sobre a minha vida, que depois nem sei mais o que é a verdade. Estou viciado na mentira. Por isso que ela diz que esquece a maledicência e a hipocrisia. E a inspiração do alto encontrará mais abundante pela tua boca. Quando você deixa de dizer mal dos outros, deixa de agir de forma hipócrita e passa a agir conforme diz, e a sua palavra seja sempre voltada para o bem, o alto vai te inspirar abundantemente pela tua boca. Então, pela sua boca sairá a intuição e a inspiração dos benfeitores. Recupera o equilíbrio das emoções e as sutis vibrações animarão o teu organismo.
disciplina os nervos e todos os sistemas, gozando de invejável harmonia, te transformará num condutor perfeito para as vibrações celestiais. Então, nós temos que controlar as nossas emoções, nos dominar. As nossas emoções são muito materializadas, elas são instintivas. Elas estão ligadas mais ao nosso primarismo, ao nosso lado mais animalizado. Então, quanto mais domínio eu tenho de mim mesmo, mais disciplina eu me coloco para doutrinar, educar as minhas emoções, mais sutis ficarão as minhas vibrações, as minhas emoções. Desenvolve os sentimentos bons e a comunhão com a beleza das verdades eternas, através de uma fé pura e nobre, consolará a tua alma, consolando a muitos. Então, nós, além de controlarmos a nossa emoção, as nossas emoções, nós temos que desenvolver os nossos sentimentos. E o sentimento mais nobre, que, conforme já nos dizem, que apaga a multidão de pecados, é o amor. Quando nós desenvolvermos esse sentimento de amor, o amor fraternal, não só o amor filial entre nós e os nossos familiares, mas o amor fraternal entre nós e qualquer outro ser humano, independente de conter os nossos laços sanguíneos ou não, porque todos somos irmãos. Então, quando conseguirmos amar o nosso próximo, não só o nosso próximo mais próximo, mas o nosso próximo também, mais distante dos nossos laços sanguíneos, e também muitas vezes os nossos próximos, mais distante das nossas afinidades, dos nossos inimigos, nós conseguiremos desenvolver esses bons sentimentos e conquistar a comunhão com a beleza das verdades eternas. Com as verdades eternas que Jesus veio nos trazer, os ensinamentos que Ele nos trouxe, através de uma fé pura, porque é uma fé raciocinada, uma fé compreendida e nobre. Eu sei porque eu creio, e eu me utilizo dessa fé, desse conhecimento com convicção, não com fanatismo, mas com compreensão, com convicção do que eu faço. E dessa forma, me utilizando desses conhecimentos, eu consolo a minha alma, consolará a tua alma, ela nos diz, consolando a muitos. Porque também é dever do cristão consolar aqueles que sofrem, fazer o trabalho que os apóstolos iniciaram e que não finalizou. Que sejamos nós, então, esses apóstolos de Jesus, esses discípulos, executando as boas ações, as verdades eternas, para consolar muitos. E além disso, os numes tutelares, os nossos benfeitores, os espíritos superiores, simpáticos ao teu esforço infatigável, simpático ao esforço que se faz para se renovar, se transformar e transmitir esse conhecimento, essa renovação, auxiliando aos demais irmãos, virão ao teu encontro, atraídos pela irradiação expressiva dos teus elevados desejos. Então, os nossos benfeitores virão quando nós já estivermos em condições de trabalhar no bem. Quando nós tivermos esse desejo em nós, quando nós estivermos convictos pela fé, pelas ações, pela nossa reforma íntima, eles então
virão até nós pela nossa real transformação e o nosso desejo de colaborar com o bem. Algumas vezes, a gente gostaria muito de ter os nossos benfeitores próximos a nós, mas grande parte de nós ainda tem um desejo infantil de ter os benfeitores para que eles nos auxiliem nas coisas pequenas da vida, para que nos oriente naquilo que é de nossa competência, aquilo que depende de nós, nos esclareça sobre vidas passadas ou algo desse sentido. E aqui Joana nos deixa bem claro que o mestre aparece quando o discípulo está pronto, ou seja, os nossos benfeitores são os nossos mestres. Eles vão vir até nós pelo esforço que nós fazemos na nossa renovação pessoal e na busca de também auxiliar os outros. Eles virão até nós atraídos por nós, pelos nossos desejos de colaborar com o bem, atraídos pela nossa irradiação expressiva dos desejos elevados. Os benfeitores, eles só virão até nós quando o nosso desejo é para nossa evolução e principalmente para nós fazermos aquilo que compete a nós fazermos, não apenas por nós, mas o cristão, ele tem a obrigação de colaborar não apenas com o seu desenvolvimento espiritual, mas também auxiliar e colaborar, assim como os discípulos auxiliaram Jesus. Nós temos também essa obrigação de auxiliar aos nossos irmãos que estão neste mesmo caminho e que muitas vezes necessitam de nós por nós termos algo que eles ainda não possuem, que é o conhecimento. Então, os benfeitores virão até nós quando nós estivermos preparados para desempenhar aquilo que nós necessitamos fazer. Muitas vezes o que nós precisamos fazer não é o que nós gostamos de fazer. Então, por isso que eles virão quando nós estivermos preparados e com desejo de realizar esse esforço. Muitas vezes as renúncias que a gente faz na vida não é algo que a gente gosta de fazer espontaneamente. Por isso que os benfeitores virão atraídos por nós quando nós querermos realmente renunciar ao mundo, renunciar a algumas situações, algumas atitudes, algumas crenças, alguns conceitos, como ela coloca, algumas convicções. Aí então eles virão nos auxiliar. E ela coloca, e por que não é de bom alvitre? Não é bom que eles venham antes que nós estejamos preparados? Porque, entretanto, se entretanto não pretendes intentar e manter essa batalha da luz continuada contra as trevas espessas do passado, da sua renovação interior, da iluminação das trevas que há dentro de você, essa batalha interior, batalha da luz continuada contra as trevas, da luz do conhecimento dos ensinamentos de Jesus, nas trevas espessas que somos nós, que está dentro de nós, as nossas más inclinações, as nossas más tendências, os nossos vícios, as nossas imperfeições, em formas pensamentos, porque aquilo que nós pensamos, nós formamos mentalmente ao nosso redor, e nós atraímos aqueles que se sintonizam pelos nossos pensamentos. Por isso que na lição passada, a Joana falava, para nós pensarmos
como Jesus, pensarmos de acordo com os ensinamentos de Jesus, com o pensamento do Cristo, para que essas formas, pensamentos que nós criarmos pelo nosso pensamento não sejam vampirizantes, não sejam prejudiciais a nós, não venham a atrair espíritos imperfeitos como nós, mas que as nossas formas de pensamentos já mais elevadas possam atrair os benfeitores. Não te candidates, ela está nos alertando, à afeição dos espíritos puros, porque a diferença vibratória entre ti e eles dificultará quaisquer tentativas intempestivas de união sublime. Então, nós devemos nos candidatar às tarefas mais elevadas quando nós já tivermos dentro de nós essa convicção, essa certeza, já estivermos desdobrando dentro de nós, movimentando em nós formas, pensamentos, ações, atitudes mais nobres, mais elevadas. Quando o nosso desejo de elevação for maior e mais forte que a nossa própria tentação. Quando nós já não cairmos na tentação, mas conseguirmos nos manter nessa luta entre a sombra e as trevas de dentro de nós, mantermos a luz nessa batalha. Caso nós tentamos essa aproximação com os benfeitores intempestiva, ou seja, fora do tempo, antes da nossa condição, nós não estaremos plenamente preparados. E por isso que a distância entre eles e nós é grande, já que nós nos ligamos por afinidade. Então, os espíritos que se ligam a nós vêm atraídos pela nossa afinidade, por aquilo que nós pensamos, agimos, sentimos, pelos nossos objetivos, pelos nossos propósitos. Se os nossos objetivos, propósitos são elevados, nós atrairemos os espíritos elevados. Mas caso ainda não sejam, ficará inviável a nossa comunicação com eles. Até para a mediunidade, assim, um médium bastante ignorante, embrutecido, dificulta muito a comunicação com o espírito muito elevado, porque pode ser que até o espírito tente passar uma mensagem mais elevada, mas aquele médium, pela ignorância, pela sua falta de condição, não conseguirá expressar. Será como um mestre doutor tentando passar um conhecimento para uma criança. Não passará. Não é compreensível o que ele irá passar. Por isso que nós necessitamos elevar o nosso espírito. Quanto mais nos elevarmos moralmente, mais próximo nós ficaremos dos espíritos puros, elevados. E quanto mais nós nos mantivermos presos ainda às nossas trevas, mais difícil será a nossa comunicação com os espíritos elevados. E ela diz que todos recebemos o auxílio divino, mas que mesmo assim, apesar das nossas muitas vezes sombras espessas, nós receberemos o auxílio divino, todos recebem. Mas nós receberemos mais ainda esse esforço, esse auxílio divino, no esforço real de elevação de propósitos. Nós receberemos o auxílio quando nós nos esforçarmos de forma real, palpável, a elevação de propósitos. E por que muitas vezes
ela coloca aqui esse esforço real porque leva um tempo. A gente tem que ter uma certa constância no trabalho para que a gente ganhe credibilidade dos benfeitores e eles passem a confiar em nós. Os espíritos superiores não vão passar tarefas difíceis para quem não está preparado. Não vai passar grandes tarefas para aqueles que são displicentes com a tarefa. Não tem como eu passar uma tarefa para um aluno que eu sei que ele não se dedica o suficiente para a conclusão dessa tarefa, não se esforça e que pode deixar de fazer essa tarefa ou que essa tarefa não vai auxiliá-lo. Quando nós vamos receber esse auxílio para a nossa elevação, então nosso esforço tem que ser real para a elevação de propósitos. Qual é o propósito? Para que você quer ter um contato com o seu benfeitor? Para que você quer se candidatar a um trabalho do bem? Qual é o seu propósito? O que você espera disso? Espera ser curado de um corpo que perecerá inevitavelmente? Espera ser resolvido um conflito familiar que te aflige e que depende de você? Espera solucionar um problema de trabalho e que de alguma forma já está solucionado, só falta a sua aceitação? Espera ganhar dinheiro? O que espera? Qual é o seu propósito de ser cristão, de estar numa religião? O nosso propósito para que nós estejamos em contato com os espíritos superiores, para que eles nos auxiliem, o auxílio divino, nós temos que ter um esforço real e um propósito de elevação. E ela diz que, todavia, convém recordar que a consciência individual é livre, sofrendo as consequências posteriores aos compromissos da escolha assumida. Que, embora nós, às vezes, não escolhemos essa afinidade dos benfeitores, essa escolha, ela é livre. Por isso que eles virão até mim quando eu estiver no propósito de elevação, os benfeitores. Mas, se eu me comprazer ainda com o mal, me comprazer com o mundo aqui fora, eles respeitarão a minha escolha. Todavia, a consciência individual é livre, mas eu sofrerei as consequências das minhas escolhas, aos meus compromissos da escolha espontânea, sofrendo as consequências posteriores aos compromissos da escolha espontânea. Porque, como ela bem coloca aqui no começo, para a nossa elevação, nós temos que buscar os benfeitores egrégios diante do nosso renascimento. Ela quer dizer que todos nós nascemos com um propósito de evolução, um propósito de desempenhar aqui na Terra um papel. Nós nos comprometemos com o nosso espírito. E por isso que quando nós nos comprometermos também aqui na Terra com o nosso espírito e buscarmos contato com esses benfeitores, com esse propósito que nós nos colocamos, eles nos auxiliarão quando esse propósito for verdadeiro. Entretanto, como ela diz, todavia convém recordar
que a consciência é individual e livre. Eu posso, aqui na Terra, renovar os meus propósitos de antes de aqui reencarnar, de aqui nascer, e caminhar para a minha evolução, mas também eu posso escolher outros caminhos. E quando eu fizer a escolha, tanto uma quanto outra, eu vou sofrer as consequências das minhas escolhas. Vou sofrer as consequências posteriores aos compromissos da escolha espontânea. E ela diz que qual deveria ser a nossa escolha melhor para o nosso espírito? Liberta-te ainda hoje do jugo das entidades perversas com as quais afinas por impositivo do pretérito, e rompendo os elos que te retém, alça o pensamento às elevadas esferas, desdobrando os braços no trabalho continuado e desenvolvendo o embrião da alegria pela liberdade, certo de que Jesus, que até hoje te espera, te receberás de braços abertos ao final dos rudes embates. Então, a melhor escolha para o nosso espírito é nos libertar. E do que nós temos que nos libertar? Do nosso homem velho, do que ela colocou aqui, das nossas paixões mais grosseiras, paixões inferiores, das nossas queixas, das tristezas, da maledicência, da hipocrisia, dos desequilíbrios das emoções. Nós temos que desejar a nossa comunhão com Deus, nos esforçando de forma infadigável, sempre batalhando com as trevas que há dentro de mim, que é o homem velho, e a luz que me traz o homem novo. Essa batalha dentro de mim vai fazer com que eu me desvincule com o meu passado de homem velho, nos quais as escolhas que eu fiz no pretérito me traz consequências no presente. E essas consequências, às vezes, são o jugo das entidades perversas com as quais eu me afinei no passado. Então, para que eu me desvincule dessas afinidades, dessas entidades, eu tenho que ter outras afinidades, eu tenho que ter outro objetivo. Então, por impositivo do pretérito, e rompe os elos que te retêm, o pensamento, e alça o pensamento às elevadas esferas. À medida que nós formos alçando os nossos pensamentos às elevadas esferas, à medida que nós formos evoluindo mentalmente, espiritualmente, automaticamente nós vamos nos desvinculando com todos aqueles que eram nossos companheiros, os nossos afins do passado, aqueles que se comprazem ainda com as trevas. Então, qual é a melhor forma de eu me livrar, digamos assim, de uma obsessão? É eu me desvincular daquilo que me afinou a essa entidade. Se eu fiz um mal a alguém, é reparar o mal que eu fiz, não cometendo mais este mal, fazendo agora a minha mudança interior, buscar de alguma forma reparar as minhas ações do pretérito. Por isso que ela diz que nós teremos rudes embates, porque essa nossa elevação, para que nós elevemos o nosso pensamento às esferas
superiores, nós teremos que nos desdobrar os braços ao trabalho, trabalhar em benefício do próximo, trabalhar em benefício de nós mesmos. E esse trabalho tem que ser contínuo e desenvolver em nós o embrião da alegria pela liberdade. Porque a partir do momento em que nós vamos nos elevando, nós vamos saindo do jugo que as entidades colocavam em nós, saindo das influenciações que nós recebemos pela afinidade. Mas se eu não me permito essa associação, se alguém me faz mal e eu, antigamente, no homem velho, se alguém me fazia mal, eu ia lá e me vingava, fazia mais mal ainda. E com isso, eu me aliava às entidades perversas. Hoje, com o homem novo, se eu viso a minha melhora de afinidade, se alguém me faz mal, logo eu não tenho que retribuir com o mal. Pelo contrário, eu tenho que retribuir com o bem. E essa liberdade, essa alegria de servir, nós vamos nos sentindo alegres em fazer o bem. Porque nessas escolhas que nos elevam, nós vamos sentindo que somos livres. E é muito interessante esse conceito de liberdade aqui trazido por ela, porque não é a liberdade do corpo físico. Porque muitas vezes nós estamos livres em corpo físico. Não estamos encarcerados numa prisão, mas estamos encarcerados na nossa culpa, que também não nos ajuda. A culpa por si mesma não nos auxilia. O que vai nos auxiliar é o sentimento de dever cumprido. Quando nós estivermos trabalhando continuamente, nós vamos desenvolver esse dever cumprido, que é apagar a nossa multidão de pecados pelo trabalho agora no bem nosso e dos nossos semelhantes. À medida que nós vamos nos evoluindo, essas prisões mentais que nós criamos, elas vão se desfazendo por si mesmas. A culpa é uma delas, que a gente colocou aqui. Outro conceito de liberdade também são as nossas crenças, os nossos conceitos, que muitas vezes nos limitam a um pensamento mais elevado das esferas superiores. A gente tem que ir dilatando esse conceito de liberdade. E outra liberdade que nós também temos, que o dever cumprido nos dá, que o trabalho no bem nos dá essa liberdade de nos desfazermos dos julgos, agora dos nossos irmãos inferiores, mais imperfeitos, perversos, que ela aqui coloca. E essa liberdade, ela vai vir com trabalho e esforço que nós fazemos dentro de nós, certo de que Jesus até hoje nos espera. Te receberá de braços abertos ao final das tuas rudes batalhas. Nós, até este momento da nossa liberdade plena, nós faremos muitas batalhas. Essas batalhas são as batalhas interiores, essas rudes batalhas.
São as batalhas das sombras espessas do nosso passado, que somos nós, o nosso homem velho, as nossas más tendências, más inclinações, vícios, enfim, com a luz. Essa batalha, quando nós vencermos ela, e Jesus espera que nós a vençamos, por isso Ele nos espera até hoje, nós então sentiremos a liberdade plena. Muito bonita essa lição, afinidades. Nós temos que ver o que estamos pensando, como estamos agindo, quais são os nossos sentimentos, as nossas emoções, o que nós desejamos, porque são todos esses quesitos que vão nos trazer as nossas companhias, as nossas afinidades. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de servir, por mais essa oportunidade do Evangelho no lar, em nosso lar. Agradecemos imensamente pelos benfeitores que aqui estiveram, por todo o amparo e auxílio que nos deram, que possam fluidificar as águas daqueles nossos irmãos que nos ouvem, fazer a limpeza psíquica dos seus lares, auxiliar a todos que lá residem, a todos os animais de estimação, a todas as plantas e a todos os nossos irmãos que se encontram no mundo espiritual. Gratidão, Senhor, pela oportunidade, que assim seja. Desejo a todos uma boa noite, uma semana maravilhosa, um grande abraço, espero todos até a próxima segunda-feira, com a graça de Deus. Até lá!